que aconteceu nesse final de semana foi uma reunião paralela. Eu acho que a gente tem que observar por esse ângulo, até chama atenção para isso. Os pesquisadores daqui do estado do Amazonas conseguiram esticar a atenção da ONU e das organizações em relação à COP, que vai ser realizada em Belém, para o estado do Amazonas. E é uma iniciativa dos próprios pesquisadores, viu? Porque estão ocorrendo reuniões que antecedem a realização da COP e discussões sobre os pontos de vista que precisam ser vistos, analisados, esta região da Amazônia, em relação à crise climática, mas tudo que envolve a Amazônia. E nessa proposta há também um setor que discute a segurança alimentar na Amazônia, um assunto que não era bem a pauta da Amazônia há bem pouco tempo atrás, né? Assim, quando se falava de fome, estava muito no mapa da fome a situação do Nordeste, mas hoje já há uma série de indicadores, levantamentos e pesquisas que mostram a presença forte da fome na Amazônia, no seu interior, mas também nessa Amazônia urbana, como Manaus, por exemplo, Rafael. Então, essas reuniões elas estão acontecendo todas em Belém. Belém virou um grande centro, como se diz na linguagem popular, Belém está bombando, né, em relação a vários encontros, reuniões, debates a respeito dessa região. E aí houve uma reunião promovida pela FAO, que é o setor da ONU que trata sobre segurança alimentar e agricultura. A professora Marilene Correa, que é da Universidade Federal do Amazonas, a gente já trouxe várias vezes, nossos ouvintes, quem ouve a nossa coluna conhece já o nome de Marilene Correa, ela é uma das principais pesquisadoras, um dos principais nomes em relação ao conhecimento sobre a Amazônia e esse importante link com a ciência, né? Como é que você consegue ter qualquer diagnóstico sobre a Amazônia sem pesquisa? Então, a professora Marilene Correa ela faz parte de um grupo, ela é mais uma das mais importantes, que estuda a Amazônia. Então, ela conseguiu, na participação dela lá em Belém, trazer essa audiência, essa escuta a respeito da Amazônia para o estado do Amazonas, o que aconteceu no sábado lá na sede do INCRA, que é o assessor especial da ONU, da FAO, César Alvarez, pesquisador também, para ouvir a respeito de segurança alimentar aqui. Foi interessante a discussão, eu vou destacar só alguns pontos, Rafael, que foram trazidos pela própria professora Marilene Correa, por exemplo, que ela fala desse quadro que é muito forte na Amazônia urbana, e citou pesquisas recentes a respeito do mapa da fome em Manaus, e que precisa ser visto, essa alteração dessa dinâmica, e o que está causando esse novo quadro em relação a essa região. O que faz as pessoas passarem fome aqui nesta região e que pesquisas poderiam fazer links importantes para dar esse diagnóstico. A professora Iraildes Caldas, que também é um outro nome muito respeitado em relação à pesquisa, em relação a esta região, ela chamou a atenção da ONU e da FAO sobre a participação deles frequente em relação a estudos sobre a Amazônia, inclusive sobre a questão da fome. Então, ela questionou por que essas instituições, por que esses organismos só se fazem presentes nas grandes calamidades? Por que não debater a Amazônia e suas outras perspectivas antes das grandes calamidades, até como forma de evitar esses acontecimentos que são catastróficos, como, por exemplo, pandemias, como, por exemplo, registros, né, de mortes por violência. A gente tem isso, né? A gente tem isso da pauta da Amazônia, o próprio. Acho que a gente teve um pequeno problema com a conexão com a Rosiane Carvalho. Rose, você escuta a gente? Estou escutando. Deu uma travada aqui na nossa ligação via internet, mas foi questão de 3 segundinhos ali. Pode retomar, por favor. Isso, eu não lembro, não sei exatamente onde eu parei, mas resumindo, a professora Iraildes Caldas fez também atenção sobre esse debate da Amazônia na perspectiva de continuidade, que essas instituições de fora se fizessem mais presentes aos pesquisadores que já trabalham continuamente, rotineiramente, essas pautas. E aí o professor Enio Candotti, que é o presidente do MUSA, levou ao debate uma crítica. Ele disse que há alguns anos, há uma década mais ou menos, debater a Amazônia sob a perspectiva de pesquisa era muito mais complicado, porque não havia a presença de pessoas habilitadas a
tocar a pesquisa na Amazônia. Havia pessoas habilitadas, não é que não existisse, mas não havia grandes centros, e ele disse que houve um investimento, inclusive por parte do governo do PT. Travou de novo. Vamos tentar retomar aqui a ligação com a Rosiane, já para ela concluir, chegando ao final aqui da nossa coluna de hoje, porque infelizmente no finalzinho aqui da nossa coluna a internet não está colaborando. Rose, a internet não está colaborando, mas vamos lá para o encerramento aqui da coluna, para concluir o pensamento. Você falava sobre a questão dos pesquisadores aqui, para tocar essa pesquisa por aqui. Isso, professor Enio Candotti falando da importância que o PT observe, o governo do PT observe o que eles criaram na Amazônia, institutos de pesquisas, pessoas que estão habilitadas e preparadas para tocar a pesquisa, também na perspectiva de que esse entendimento sobre a Amazônia venha por meio da ciência, para que ela possa ser entendida melhor e realmente vista e analisada, e a sua sustentabilidade seja colocada no patamar de fora para dentro e de acordo com as suas perspectivas, não de no ponto de vista de exploração. Enfim, os dados gerais são esses. Foram ouvidas outras pessoas, né, da agricultura, tinha vice-prefeita de Boca do Acre também, que fez uma defesa polêmica da pecuária, o representante do IBAMA aqui no estado do Amazonas, indígenas, mas eu acho que, de forma geral, o que a gente pode resumir desse encontro, é que falar sobre a Amazônia na perspectiva das realidades do estado do Amazonas, para se colocar também no contexto da COPS, foi puxado pelos pesquisadores. Nós estamos fora desse circuito. Nós precisamos entender por que estamos fora desse circuito. Eu penso que muito dessa responsabilidade deveria estar, sabe, sendo analisada e buscado essa minimização por parte das nossas representações políticas, governo do Estado, bancada do Amazonas, e se houvesse interesse da Assembleia Legislativa de atuar, né, dentro desse sentido, que é cada vez mais distante, todos eles, esses nomes, né? E no outro ponto é que há, desses pesquisadores, um dado muito claro, né, que é difícil propostas reais para a Amazônia, né, propostas que sejam importantes no outro ponto, sem ser da exploração e da degradação, é difícil que se chegue a isso fora de um link com a ciência. E são autoridades, pessoas que estudam a Amazônia a vida inteira. Aí citando aí a professora Iraildes, a professora Marilene e o professor Enio Candotti, que estavam presentes lá nessa reunião. Rosiane Carvalho, muito obrigado pela coluna de hoje, muita informação aqui para os nossos ouvintes e para as nossas ouvintes. Até a próxima, lembrando que hoje à tarde tem o Exclusiva, a partir das 4 horas, no horário do Alta Frequência Manaus, para tratarmos do Festival de Parintins, uma discussão abrangente em relação ao que aconteceu nesse ano. Obrigado, Rosiane. Obrigada também, até mais.